Olá, olá, vocês que têm acompanhado os nossos encontros em torno da pergunta por que estudar literatura. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro, que tem como título Da Forma ao Conteúdo. Eu peço a vocês bastante paciência neste nosso encontro, que talvez seja, de todos os que nós programamos, o mais teórico. Até agora nós vínhamos em torno das inquietações e em torno da minha tentativa de fundamentação da abordagem acerca da literatura que eu decidi desenvolver com vocês, para vocês, mas hoje este tema da forma ao conteúdo será certamente o mais teórico, o que nos dará mais elementos para tentar chegar a responder à nossa pergunta sobre por que estudar literatura. E eu vou precisar começar citando. Então, vamos devagar, vamos com calma para fazer esse percurso que eu estou propondo neste nosso terceiro momento. Abre aspas. Se as artes plásticas são uma formalização do material visual de valor autônomo, se a música é a formalização do material sonoro de valor autônomo e a coreografia do material gestual de valor autônomo, então a poesia é a formalização da palavra de valor autônomo. Se você tirar poesia e puser, como legitimamente podemos pôr, literatura, nós teremos Roman Jakobson nos dizendo: então a literatura é a formalização da palavra de valor autônomo. Esta citação foi publicada num texto do Jakobson, A Nova Poesia Russa, republicado em 8 Questões de Poética, um texto originalmente de 1919, publicado em 1977, na França, pelas Editions d'Orsay. Então, começamos pensando na literatura como formalização da palavra de valor autônomo. Quando nós pensamos literatura, temos certa dificuldade em dissociar a dimensão artística do trabalho formal. Quer dizer, parece que o artístico está inscrito no trabalho formal feito pelo artista que se expressa escrevendo. Para Jakobson, o que caracteriza o texto literário é a materialidade dos signos, é a exploração daquilo que ele chama a função poética da linguagem. Então, temos na literatura, mesmo não estando em sua forma de poesia, uma função poética que nós podemos entender como exploração dos recursos musicais ou gráficos dos significantes linguísticos. Se nós deixarmos o plano da criação do momento em que a literatura está sendo gestada, está sendo criada, e se passarmos ao plano da recepção, quando esse exercício artístico, quando essa obra resultante desse exercício é recepcionada, é recebida pelas leitoras e pelos leitores, as coisas não mudam muito. Se nós pensarmos, por exemplo, que a relação estética, a relação da forma do texto, é definida como o surgimento da forma para o primeiro plano em detrimento do conteúdo. Normalmente, os amantes da arte são tidos como aquelas e aqueles
que se concentram na aparência, no fenômeno visual, no modo de manifestação da obra em seus aspectos formais, artísticos. Resta-nos então, nesse nosso encontro sobre forma e conteúdo, saber o que abrange, o que envolve esse interesse privilegiado pela forma. E aí a gente se pergunta, forma, onde está a tua vitória? Escutem de novo, forma, onde está a tua vitória? Lembra a vocês alguma outra frase, esta que acabo de dizer 2 vezes? Sim, há uma frase literária, religiosa, que diz: morte, onde está a tua vitória? Então, o que permite a uma obra vencer a morte e passar à posteridade, configurando então essa vitória da forma impressa à obra literária? Vejam, nós continuamos nos interessando por muitos textos antigos, cuja estética hoje nos parece completamente anacrônica. Não é raro nós termos dificuldade em nos aproximar, em abordar a maioria dos textos antigos em sua forma original. O recurso dessas obras às formas fixas, por exemplo, o polimento contínuo para chegar à máxima expressão retórica das grandes sentenças, das grandes frases, não nos garantem mais o prazer estético. Longe disso, nos impõe uma dificuldade. A forma, então, quando recuada no tempo de sua criação e de sua primeira expressão, pode às vezes nos apresentar dificuldade. Pensem no que vocês precisam analisar ao dar a ler, ao recomendar a leitura de Camões, Machado de Assis, mais próximo de nós até o próprio Mário de Andrade. Mesmo assim, esses autores, apesar dessa distância temporal, uma distância temporal manifestada numa forma que já não é a forma que nós escolheríamos, para a qual nós nos inclinaríamos, se fôssemos escrever hoje, ou se eles mesmos fossem nossos contemporâneos, nós continuamos a nos interessar pelas obras de Camões, de Machado de Assis, de Mário de Andrade. Por quê? Porque a força ou o valor dos textos desses autores estão num nível distinto da qualidade, da sua qualidade de escrita. A forma, o impacto da forma vai diminuindo inevitavelmente com o tempo e com a evolução do gosto produzido no tempo, naquele tempo e para aquele tempo. Isso é muito lógico, isso é bastante lógico, porque se nós admitirmos que a ideia de belo é cultural, que o valor de uma obra aos olhos da posteridade vai além de seu aspecto estético, nós todos vamos concordar que o valor de uma obra vai além de sua forma. É por isso que esses clássicos continuam sendo lidos, continuam sendo recomendados. Outra constatação que nos leva a relativizar a importância da escrita, a importância da forma, é a seguinte. Nós podemos apreciar Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, sem saber o espanhol do século XVII.
Nós podemos apreciar o som e a fúria de William Faulkner sem dominar a língua inglesa ou sem nada saber de fluxo de consciência, por exemplo. As obras-primas enfrentam tranquilamente a prova da tradução. Inclusive, da tradução para outros tempos, da tradução para outros momentos. Portanto, se toda a escrita, mesmo a mais genial, é transponível, se a escrita é transponível, se a forma é transponível, é abarcável para chegarmos ao valor da obra inscrito noutro nível, nós podemos pensar então que ou é muito fácil fazer uma obra de arte, fazer uma obra literária, e esse seria um pensamento estúpido, está longe de ser verdade, que é fácil fazer uma obra de arte. Ou então, que o valor artístico não decorre unicamente das qualidades formais, não decorre unicamente das qualidades formais. Essa seria a posição mais tranquila, a posição mais aproximada do que acontece nesse jogo entre forma e conteúdo. Na passagem de uma língua para outra, é mais fácil restituir as estruturas globais de um texto, a arquitetura do conjunto, as escolhas acerca do modo de narração, o tipo de enfoque. É mais fácil passar de uma língua para outra ou de um tempo para outro, refazendo, reassumindo a arquitetura do conjunto, as escolhas do modo de narração, o tipo de enfoque, do que as formas locais, as formas de expressão imediata, as aliterações, os efeitos de ritmo, os trocadilhos, as inferências culturais, a repetição de costumes, a recriação de costumes. Então, os primeiros elementos, a arquitetura do conjunto, o modo de narração, o tipo de enfoque, são indispensáveis para a construção do sentido. Enquanto as formas imediatas locais, aliterações, efeitos de ritmo, trocadilhos, desempenham uma função essencialmente estética. Então, a tradução, a transposição de uma obra reproduz inicialmente o conteúdo. Essa é uma forma, então, que nos levaria a pensar. Quer dizer que a forma não desempenha papel algum em nossa relação com a obra literária? Se a tradução reproduz o conteúdo, abandonando a função formal essencialmente estética, o prazer estético que estaria na forma não importa. Safo de Lesbos, Dante, Proust, Kafka teriam passado para a posteridade mesmo que ninguém tivesse sido sensível à sua escrita, à sua forma? São todas perguntas que a gente precisa fazer ao pensar em literatura. E é claro que seria um absurdo defender uma posição dessas. A forma desempenha um papel fundamental, que é exatamente o papel de suscitar prazer. Mas essa função da escrita não tem a mesma importância nas diferentes fases da vida de um texto. E vamos ver isso mais adiante. Nós agora precisamos nos concentrar na forma como um bônus da obra artística, da obra literária. E um bônus que vem na forma da sedução. Imaginem o bônus de sedução que a forma de uma obra literária
nos dá, com que ela nos presenteia. É no momento da primeira edição da obra que o prazer suscitado pela forma desempenha um papel fundamental. No momento da primeira edição, quando estão ali contemporâneos, autor, mediador cultural, que seria o editor, e as leitoras e os leitores. É nesse momento que a forma desempenha o seu papel mais fundamentalmente. E o motivo disso é muito simples. Não há nenhuma razão para prolongar o contato com um objeto estético que não proporcione nenhuma satisfação, que tenha deixado de proporcionar satisfação. É claro que podemos extrair prazer de uma obra por conta de seu conteúdo, mas o conteúdo só se desvela pouco a pouco, bem devagar, ao passo que o encontro na forma de confronto com a escrita é imediato. Então, no primeiro momento, a escrita, a forma, é que se revelam em toda a sua força. Se a leitura não gerar prazer ao nosso primeiro contato, frequentemente rejeitaremos o livro antes de ter uma visão mais precisa do que ele tem a dizer. Então voltamos à forma, a função primeira da forma. E esse primeiro, no sentido cronológico do termo, é oferecer um bônus de sedução. Mas na realidade, como nada é fixo, como eu venho insistindo com vocês a se apegarem a esse princípio, nada é fixo. Esse bônus é mais que um bônus. É uma condição primeira, irrecusável, sine qua non, para que a obra se configure como digna de leitura literária. O prazer é essencial para a relação estética, que se estabelece imediatamente entre leitoras, leitores e autores, autoras, ali no contato primeiro, no contato imediato, no momento de surgimento da obra. É aí que a forma reina e que a forma abre lugar para a obra no universo dos leitores. Essa relação estética, essa relação formal, é sempre motivada pela busca do prazer. Pela busca do prazer proporcionado pela leitura. É uma atividade cognitiva regulada pela satisfação interna. Quer dizer, o prazer, nesse nosso contato com a forma da obra literária, não depende do resultado da atividade cognitiva que se desencadeia quando começamos a ler. Mas esse prazer está ligado ao desenrolar da obra, ao desenrolar da narrativa. Um exemplo: quando monto um móvel com a ajuda de um manual de instruções, a atenção que dou ao manual não me proporciona nenhum prazer. Não há prazer na leitura de um manual para montar um móvel dentro de casa. Para experimentar alguma satisfação, eu terei de decifrar as instruções e constatar que essas instruções me permitem montar o móvel corretamente. O que nem sempre é o caso e nunca é o meu caso. Eu sempre leio erradamente manuais de instrução e mapas. Eu sempre vou para o lado oposto, tanto lendo o manual de instrução quanto lendo um mapa. Vocês não sei, podem ser excelentes leitoras e leitores de mapas e de manuais de instrução e podem fazer essa experiência da satisfação que vai surgindo
na medida em que você decifra as instruções. Em contrapartida, se a atenção que dou a uma flor, a uma pintura ou a uma obra literária não gera prazer enquanto tal, não tenho razão alguma para prolongá-la, visto que a atenção estética não tem finalidade outra senão a busca do prazer. Toda aproximação a toda forma de arte busca o prazer estético. A conduta estética é, portanto, uma atividade cognitiva integral. Ela passa pela apreensão de um objeto do mundo, mas se distingue por sua funcionalidade. Ela é a busca de uma satisfação simultânea à percepção da obra e não se obtém posteriormente. Ela acontece no momento em que eu estou em contato com o nível de escrita da obra. Na ausência de prazer estético, não existe razão para manter ou para me comprometer com uma obra de arte. Qualquer obra de arte, e no nosso caso, com uma obra de arte literária. Poderíamos pensar aqui que, se os críticos de literatura estimularem muito a ler um texto, na hora em que o texto é publicado, essa relação estética perde um pouco a força e vira uma recomendação a ser seguida, porque a crítica elegeu aquela obra como importante, como de necessária leitura. Ou quando o autor é muito conhecido. Então, atualmente, se Chico Buarque publica um novo livro, grande parte dos leitores vão ler a obra por ser uma obra de Chico Buarque, que tem um lugar na nossa mentalidade, tem um lugar na nossa memória literária. O mesmo acontece com todos os outros autores contemporâneos. Aliás, aqui eu me lembro de um amigo que está seguindo esses encontros e que me disse: se você não mencionar Michel Houellebecq, eu vou denunciar você. Então, quando você tem um Chico Buarque, ou para contentar o meu amigo, o professor Luiz Trigo, da USP, quando um autor é tão conhecido quanto Michel Houellebecq. Pode ser que essa relação estética se torne suavizada para que você siga a necessidade de ler um autor de grande destaque, conhecido no mundo todo. Mas, no primeiro caso, os próprios críticos, que geralmente recomendam obras literárias, e é uma pena que a crítica literária esteja desaparecendo no Brasil, porque a crítica literária permite muita produção de conhecimento, mas quando os próprios críticos não sabem nada de um texto, nem de seu autor, eles recorrem aos critérios formais. Eles recorrem à forma do texto para dizer quais são os valores, quais são os alcances, quais são as limitações desse texto. No segundo caso, quando o autor é muito conhecido, como Michel Houellebecq, O Mapa e o Território, Submissão, Serotonina, por exemplo. No segundo caso, nós nos deparamos em pequena escala com o fenômeno das obras que ficam para a posteridade. Espera-se de sua leitura um benefício, no mínimo, intelectual. Aqui, para ser honesto com vocês, isso me aconteceu com a leitura do último livro do Chico Buarque. Quando li, eu realmente tive uma sensação de cansaço. O livro tem a forma absolutamente bem cuidada, mas eu não encontrei o benefício intelectual que eu esperava encontrar na leitura do último livro de Chico Buarque, porque achei que essa repetição dos cenários do Rio, da relação
favela, morro ou comunidade, asfalto. Todos esses motivos me pareceram já bastante repetidos, bastante revisitados. É Minha Gente, o último livro do Chico Buarque, e vocês poderão, se quiserem, ler para tomarem sua própria posição. Mas a minha posição foi: a forma está ok, mas do ponto de vista do conteúdo, eu encontro aí uma cena já muito devassada pela literatura produzida no Rio de Janeiro. E até imaginem o absurdo, fazendo um desafio ao Chico. Eu queria ver o Chico plantado no meio da Amazônia, criando uma obra literária na Amazônia, para ter algum benefício intelectual da leitura de uma nova obra do Chico Buarque. Mesmo as obras do passado, que continuam a despertar nosso interesse, tiveram, no momento de sua primeira edição, de enfrentar a prova do julgamento estético. Se elas não tivessem passado na prova do julgamento estético, talvez elas não fossem assumidas como obras literárias de grande alcance. Se elas não tivessem passado nessa prova, ninguém nunca as teria lido. Nós podemos então afirmar que toda obra considerada hoje como literária foi, no primeiro momento, acolhida como esteticamente bem-sucedida. A qualidade da forma está, portanto, na origem do sucesso inicial da obra, que depois vai alimentando a permanência dessa obra como obra de leitura necessária por públicos que vão se estendendo no tempo. Então, isso acontece o tempo todo porque a forma nos dá a possibilidade de encontrar a sintonia entre a obra e o público, a obra e o leitor. Essa sintonia é fundamental para que nós possamos nos dizer que estamos diante de uma obra literária. O bônus da sedução estabelece a obra no nível literário. Entender o que constitui o deleite de uma obra na época de sua criação, contudo, não é o bastante para tornar a obra desfrutável, aprazível, tornar a obra, usando o que eu vinha dizendo, de tornar a obra de necessária leitura hoje. A única maneira de prolongar o deleite estético de uma obra escrita é sempre ver que essa obra é capaz de ter a sua velha forma transposta para que o público possa chegar ao seu conteúdo e que esse conteúdo continue provocando sentimentos similares aos sentimentos provocados pela forma no momento de seu surgimento. Por outro lado, nós não podemos imaginar a obra literária como um documento histórico que continua a produzir emoções estéticas. Uma obra literária, entendam sempre uma obra literária, uma obra de arte, é o objeto que continua a prender a nossa atenção, mas não obrigatoriamente por causa de sua beleza. Porque lembrem, a beleza está linkada ao momento de seu surgimento. Quase sempre é o contrário. É porque ela possui outras propriedades, além da beleza, ela possui outras propriedades, além de suas qualidades formais,
que lhe permitem continuar sendo encarada como obra de arte. O que atrai, o que fascina no texto literário é sempre algo de mais fundamental do que essa ou aquela virtude da escrita, do que esse ou aquele domínio maior, menor, mais profundo do autor no momento da escrita. É aqui que nós passamos, então, da consideração da forma para o conteúdo. Se as obras atravessam os séculos, a despeito do caráter temporal localizado de sua forma, é porque elas possuem outras propriedades. E essas propriedades têm uma importância decisiva, maior do que as propriedades formais, porque o seu impacto não é circunstancial, não é do momento. Quando a sedução da escrita desaparece, essas propriedades e conteúdo permanecem e se impõem como o verdadeiro critério do valor de uma obra. Se essas propriedades não resultam da forma, como eu estou aqui tentando demonstrar a vocês, só resta uma explicação. Elas decorrem do conteúdo, elas resultam do conteúdo. De fato, com o tempo, o que constitui o valor de uma obra não decorre mais de sua escrita, mas do sentido que ela veicula, de sua capacidade de fazer sentido em sua época e fora de sua época. Pensemos nisso. A noção de obra de arte evoca a noção de objeto cultural, como se as obras de arte essenciais, aquelas que permanecem, retirassem seu valor daquilo que elas exprimem ou significam, mais do que da emoção estética que elas por vezes ainda possam suscitar. Mas, cuidado, nós não podemos concluir que a forma não tem nenhum interesse. É que o interesse pela obra se desloca. Ele não se prende mais à dimensão estética. Ele passa a depender das relações estreitas que essa dimensão estética mantém com o conteúdo. A dimensão estética permanece aí. É possível perceber a emoção estética no Dom Quixote, editado na mesma forma primeira de sua primeira edição. Só que o que acontece agora é que essa dimensão estética mantém uma relação com o conteúdo de O Dom Quixote. Mesmo que nós não sejamos mais sensíveis à estética de Cervantes, mesmo que nós não sejamos mais sensíveis à estética machadiana, e isso acontece muito. Eu encontro em muitos grupos, em muitos eventos nos quais se discute como promover a leitura, como estimular a leitura junto a jovens leitores, por exemplo, os professores e as professoras se inquietam com a necessidade ou não de dar aos leitores as obras de Machado de Assis na íntegra ou as obras adaptadas. Como é que vocês respondem a isso? E por que isso acontece? Porque os nossos leitores, os nossos jovens leitores, já não são mais sensíveis à estética machadiana. Já não são mais sensíveis à estética cervantina. Mesmo, porém, que nós já não sejamos, como não somos mais sensíveis à estética marcada pelo tempo na obra desses autores, nós continuamos a apreciar o efeito que se depreende de suas obras. Um efeito decorrente daquilo que as obras exprimem. Com o tempo, o valor da forma migra do plano estético para o plano semântico. A esse respeito,
É preciso notar que as teses de literatura, que são muitas, incidem na maior parte do tempo sobre a questão do sentido. Então temos aí estudos temáticos, estudos históricos, mesmo que eles utilizem a poética, por exemplo, como um instrumento. Mesmo assim, eles continuam nesse nível da questão do sentido. Quando os trabalhos acadêmicos se interessam prioritariamente pela forma, não é para mostrar em que consiste um belo texto. Isso certamente provocaria um sorriso de desprezo, de deboche da banca examinadora. Mas, quando se interessam pela forma, buscam ali identificar o que ela exprime, estudar a forma de uma obra literária, ou estudar a forma pela qual se expressa determinado autor, nunca é limitar-se ao plano estético. É se perguntar em que escolhas a escrita dele, em que escolhas textuais a escrita dele dá testemunho de um olhar sobre o mundo e sobre a existência. Nos estudos literários, a não separação entre fundo e forma é sempre feita com a valorização do fundo, do conteúdo. Se ler uma obra contemporânea é sempre perguntar em que ela nos agrada, receber uma obra do passado, ler uma obra do passado, uma obra aprovada para a posteridade, é se interrogar sobre o seu sentido, sobre o que ela significa. É sempre assim. É se interrogar sobre o sentido dessa obra hoje. É se perguntar qual é a capacidade, em que nível ela guarda sentido. Em que nível ela vence o esquecimento do passado e do futuro. Em que nível ela continua sendo uma salvaguarda para nós seguirmos na vida que temos hoje, com as marcas estéticas que temos hoje. Então, escrever obras literárias é sempre a busca de dar forma a um conteúdo. Esse conteúdo que muitas vezes nos escapa. Mas na medida em que a forma vai se afastando de nossa sensibilidade, o conteúdo vem assumindo a dianteira na leitura dessa obra como elemento primeiro, e é aí que nós fazemos a transposição da forma ao conteúdo. É aí que nós encontramos o sentido dessa leitura. Tanto no primeiro momento, no momento de surgimento da obra, quanto 2000 anos depois, quando lemos gregos de 2000 anos atrás. E quando já perdemos, muitas vezes, a métrica da poética, quando já perdemos os motivos imediatos, os motivos do cotidiano que são introduzidos na obra, quando temos de pesquisar esses motivos, é nesse momento em que é o sentido dessas obras que assoma, que vem ao primeiro plano e que nos prende e que continua a nos fazer ler, que continua a nos fazer buscar a literatura. E nesse sentido, escrever obras literárias é um modo de saber os autores, é um modo de os autores saberem que a escrita produzirá essa variedade de sensações e essa multiplicidade de abordagens. As obras literárias são aquelas
que são, por exemplo, que a gente pode dizer, o castelo de muitas moradas. O castelo em que você encontra muitas portas de entrada, muitas portas de saída. Quando a forma se apaga, o sentido surge, o sentido assoma, e é nesse jogo que nós somos reféns privilegiados da literatura. Essa é uma forma de abordar a questão da forma e conteúdo em obras literárias. Mas nós temos todo um outro modo de fazer a abordagem desse binômio forma e conteúdo, que está na relação que desenvolveram Gramsci e Benedetto Croce, dois teóricos italianos. Eu recomendo que vocês leiam para terem uma abordagem do ponto de vista marxista, do ponto de vista gramsciano da questão forma-conteúdo, um texto de Maria Teresa Arrigoni chamado Gramsci e Croce, Questões em Confronto. O link vai aparecer aqui para que vocês possam ler, se quiserem ter uma abordagem distinta, uma abordagem que introduz a história, por parte de Gramsci, claro, que introduz a história nessa relação forma-conteúdo. Introduz a história e diz o que acontece quando a história é trazida para a literatura abordada do ponto de vista forma-conteúdo. Então, se vocês chamarem, entre aspas, Gramsci e Croce, Questões em Confronto, encontrarão o texto de Maria Teresa Arrigoni. E eu vou deixar aqui o link também. Este é o fim do nosso encontro. Infelizmente, não daria para prolongar. Este talvez seja o nosso episódio mais longo, pelo que estou vendo. Não daria prolongar partindo para Gramsci e Benedetto Croce. Mas nós nos encontramos semana que vem pensando sobre literatura e universidade. Então, vamos aí tratar de pesquisa literária na universidade e do modo como a universidade tem se tornado o lugar de presença, de permanência e de existência da literatura diante do empobrecimento absurdo que estamos vivendo, quando até os suplementos literários desapareceram. Então, a vida da literatura, o estudo da literatura, parece estar refugiado nas universidades, nos cursos de letras, nos cursos de mestrado e de doutorado em letras, e vamos então pensar nisso no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência de terem ficado comigo até agora, espero não ter sido muito monótono, e nós nos encontramos com um tema mais prático no nosso próximo encontro. Até lá, muito obrigado mais uma vez.